The Out Night, Máfia e Poder, é um filme que vai atrair todo mundo ou não? Se você quer saber minha opinião sobre esse filme, não esquece de se inscrever nesse canal, ativar o sininho e então dar um like. Então bora pro vídeo. The Out Night, Máfia e Poder retrata a disputa pelo controle do crime organizado em Nova York entre Frank Costello e Vito Genovese, dois dos mafiosos que cresceram juntos, mas se tornaram rivais. A história explora as suas diferenças de personalidade e visão de poder, além das intrigas que marcaram o submundo. Na vida real, Frank Costello era um mafioso, influente e conhecido por suas abordagens mais discretas e políticas, enquanto Vito Genovese era mais violento e ambicioso. A sua rivalidade culminou em uma tentativa de assassinatos contra o Costello em 1957, um evento que teve grande impacto na estrutura da máfia americana. Out Night, Máfia e Poder era um filme que é baseado em fatos reais, tem Robert De Niro e é de máfia. Tinha três coisas que poderia ser muito interessante, que interessasse o público para ver esse filme nos cinemas. Tudo bem que hoje em dia não é tão comum a gente ver filmes de máfia, como por exemplo no passado, mas sinceramente, é um filme que não consegui ficar imerso na sua história. Eu achei esse filme muito arrastado, muito lento, não consegui ficar interessado ao decorrer da sua história. Só no terceiro ato que as coisas ficaram mais interessantes. Para mim, não me importa o filme ter uma duração mais arrastada, mas se for uma história que me empreenda, tudo bem. Eu dou um exemplo para vocês, que eu assisti o Brutalista, filme de mais de 3 horas, mas que eu fiquei imerso e que para mim passou muito rápido, porque eu curti. Porque a história é muito boa, o roteiro é muito legal, as suas atuações são legais, mas Out Night, Máfia e Poder, o que é interessante mesmo é a sua construção da sua ambientação da época e a atuação do Robert De Niro, que é fantástica. De modo geral, ele é muito ruim pelo seu ritmo, que não é tão bem construído, não é tão interessante, envolvente, né? Para mim, poderia ser um bom filme, porque eu estava bem esperançoso, mas acabou que foi um filme bem esquecido pra máfia e pra mim. É sempre interessante você ver filmes baseados em fatos reais, porque talvez você não conhece tal acontecimento e você vai conhecer a partir do filme. E talvez você depois vai pesquisar um pouco mais para entender um pouco mais desses acontecimentos e etc. Porém, Out Night, Máfia e Poder é um filme que poderia ter sido muito mais interessante, mas ele não foi. O seu roteiro não é muito bom, não é tão envolvente. O que se salva é os atores, principalmente o Robert De Niro, que ele é o coração desse filme, que tem a sua potência na sua atuação, mas ele acaba voltando para o passado, vai para o presente e acaba confundindo um pouco e tem uma utilização que parece que é um documentário. Então o filme acaba sendo um pouco confuso em alguns momentos. Você tinha tudo para ser extremamente interessante, envolvente, porque a história tinha um grande potencial, mas você não tem aquele peso, aquela curiosidade para você ver o filme e você não tem surpresas, né? O filme é muito morno. Só no final que tem um desenvolvimento interessante, mas não foge muito do que você viu no começo e mais pro meio do filme. O filme retrata muito bem a década de 50, pelos cenários que são muito interessantes, muito envolventes. Porém, entretanto, o filme tem muitas partes internas de cenários, mas você consegue saber que esse filme se passa na década de 50, pelos objetos, pelo figurino que é sensacional, e ainda mais você tem ambientes externos que são muito bons, mas são pontos pontuais na sua duração do seu filme. Mas a atuação do Robert De Niro e os seus trejeitos diferenciando os mafiosos, que no início eu não sabia se era o próprio Robert De Niro, os dois, mas e tá muito bom mesmo. A maquiagem tá extremamente interessante, muito carregada, você vê os trejeitos diferentes, o andar. Pô, fantástico, mas o filme acabou não sendo muito fenomenal. O diretor desse filme é o Barry Levinson, que já fez alguns filmes icônicos, conhecidos, mas ele vai para uma direção mais segura ao decorrer da sua duração no filme. Não te incomoda, mas o que me incomodou mesmo não é nem questão da sua direção, que é muito boa, mas sim questão do roteiro, que é muito fraco, que deixa a desejar, que pra mim podia ser mais interessante pelo fator de ser um filme baseado em fatos reais. E o orçamento custou 45 milhões de dólares. O valor não é tão alto porque esse tipo de histórias não requer um orçamento tão caro e grande parte com certeza deu pros atores, Robert De Niro e assim por diante. Você tem uma maquiagem interessante do Robert De Niro, mas não foi essa a questão de ter um orçamento tão caro, até porque não é aquela maquiagem com tantos detalhes,
né, tão uau, que extraordinário. Não, é uma maquiagem interessante, mas não acredito que foi isso que agregou tanto. Você tem os carros, tal, mas é um orçamento ok para esse tipo de filmes, né, que não requer um orçamento tão grandioso. Realmente eu queria ter gostado desse filme por ser um filme baseado em fatos reais, um filme que tinha tudo para ser interessante, mas infelizmente esse filme não deu para mim. O primeiro ato, o segundo ato, que poderia ser bem interessante, bem envolvente, ele acabou patinando, não foi legal, mas o terceiro ato foi mais envolvente, mas o que adianta? O terceiro ato foi interessante, envolvente, sendo que o primeiro e o segundo ato é uma coisa que deu sonolência, deu tédio, e pra mim eu acho que é um filme que se perdeu durante a sua duração no filme. Mas pode ser que você assista o filme, pode ser que você goste, você fique imerso, pode ser que você curte pra caramba. Infelizmente eu não curti esse filme e eu queria ter gostado. Essa foi minha crítica do Alto Night, Máfia e Poder. Espero que vocês curtiram minha crítica. Antes de qualquer coisa, inscreve nesse canal, ativa o sininho e torna o like. Então, falou e fui!